aí, migues? Tudo bem? Eu sou a Renê Esquelaro, maquiadora profissional, e hoje eu vim te ensinar como aplicar sombra pigmento sem borrar a maquiagem. Sabe quando a gente aplica a sombra e cai aqui as partículas de sombra e faz aquela lambança? Vou te explicar a melhor forma da aplicação de sombra pigmento sem fazer essa meleca. Então, sem mais delongas, deixa o seu joinha aqui embaixo, já ativa o sininho para receber as notificações e vamos pro vídeo. Bom, amigos, vamos lá. Aplicar sombra com a pele pronta, de maneira geral, pode ser um desafio. Por quê? Seja sombra compacta, sombra solta, pigmento, a poeirinha da sombra, quando cai aqui na região abaixo dos olhos, pode borrar a maquiagem. Você precisa encontrar a melhor maneira para você, no seu momento de se maquiar, de fazer isso menos desafiador. Eu, particularmente, gosto sempre de fazer minha pele e aí depois eu vou maquiar os olhos. Nesse vídeo eu vou explicar para vocês como aplicar a sombra pigmento, ou seja, sombra em pó, da melhor maneira sem borrar aqui embaixo ou até mesmo na pálpebra superior. Você pode aplicar a sombra com os dedos ou com um pincel. Para sombra pigmento em pó, eu prefiro usar um pincel linguinha de gato, como esse aqui, ó, que vocês estão vendo, que ele é bem pequenininho e mais durinho. Se eu for usar um pincel como esse, por exemplo, que é macio e maior, aí eu posso fazer uma lambança na minha pele, nos meus olhos, e vai ficar mais difícil de trabalhar com essa sombra. Então, a primeira dica para aplicação de sombra pigmento em pó é usar um pincel linguinha de gato, porque ele tem a cerda mais durinha e a gente consegue trabalhar com mais cuidado, correndo menos risco de fazer uma lambança na nossa maquiagem. Segunda dica, eu vou aplicar esse produto aos poucos, tá? Então eu vou, no momento que eu for aplicar o produto na pele, eu vou fazendo assim, ó, dando batidinhas, esfregando ela aos poucos. E aí, dessa forma, eu vou intensificando a tonalidade dessa sombra, né, a pigmentação dessa sombra de acordo com o meu gosto. Vou mostrar aqui pra vocês. A sombra que eu vou usar com vocês é a sombra pigmento da Duda e Tina Beauty, na cor Blue Metallic. Essa sombra super bonita e super pigmentada, eu vou mostrar pra vocês, ó. A embalagem vem assim, tá vendo? Vem com esse buraquinho aqui pra sair a sombra, o que é bom, porque aí você consegue dosar a quantidade de sombra que você vai utilizar, né? Se aqui fosse totalmente aberto, poderia cair muita sombra e até mesmo desperdiçar o produto. E aí eu vou colocar aqui na tampinha. Ó, caiu uma pequena quantidade aqui e foi até um pouquinho mais do que eu preciso. Depois eu consigo voltar ela pro potinho. Vou aproximar vocês de mim pra ficarem bem pertinho. E vamos começar. Como é que eu vou fazer? Vou sujar o meu pincel aqui na sombra. Tiro o excesso, dando batidinhas aqui no potinho mesmo, né, na tampinha. E vou aplicar, depositando essa sombra aos poucos, dessa forma. Porque mesmo que caia um pouquinho do pigmento, eu vou conseguir limpar ele com um pincel de aplicação de pó, sem borrar minha pele. Outra coisa importante, se você já está com a pele pronta, lembra de selar bem a região aqui da olheira, abaixo dos olhos, porque aí a sombra não vai grudar na sua base. Olha que sombra linda. Ela tem essas partículas de brilho muito lindas. Vou pegar mais um pouquinho, tiro o excesso e volto dando batidinhas bem de leve, construindo essa sombra aos poucos na minha pálpebra. Ah, mas Rê, eu quero esfumar essa sombra, não quero que ela fique assim marcada. Então aí agora eu pego um pincel mais fofinho e vou esfumando com a mão bem levinha essa sombra já aplicada na minha pálpebra. Ó, tirando a marcação.
Olha aí. Aí eu venho com um pincel de pó limpo e varro qualquer pozinho que possa ter caído aqui. Não manchou aqui minha pele, ó. Não tá manchado. E eu tô com a sombra no lugar. Quero essa sombra mais pigmentada. O que que eu faço? Vamos molhar essa sombra. Molha o seu pincel. Ó, que eu também coloquei aqui na tampinha. Molha o seu pincel. Tira o excesso. Passo ela aqui na mão, ó, pra tirar bem o excesso da água. Molho o pincel lá na tampinha, que eu já coloquei a sombra. Ela vai vir com muita entrega pro pincel. E eu vou fazer a mesma coisa. Bem devagarinho, eu vou depositando essa sombra, construindo ela na minha pele. Ui, caiu. Ó, tá vendo que caiu um pouquinho aqui? Calma, não passa o dedo, porque como ela tem a partícula bem fininha, vai borrar. Volto com o meu pincelzinho de esfumar e vou trabalhar na borda dessa sombra. E esse pincel tá limpo, tá? Não tem sombra nenhuma aqui. Que eu vou usar ele só pra esfumar essa bordinha. Se você tem a pálpebra menor do que a minha, você não vai subir até encostar na sobrancelha, tá? Você vai deixar um espaço de alguns milímetros da sua sobrancelha. Então, você não vai usar um pincel tão grandinho assim, tá? Você vai usar um pincel um pouco menor. Pode ser até um pincelzinho assim, ó. Um pincel lápis. Aí você também pode vir aqui, ó, na bordinha da sombra que você já aplicou e, ó, esfumar. O resultado vai ser o mesmo, mas lembrando, movimento de vai e vem, movimento circular. Olha que sombra belíssima. Lembra que caiu aqui um pauzinho? Volto com o pincel de pó e, ó, varro aqui. Aí, ó. Tá vendo? Não borrou e saiu todo aquele pauzinho que caiu aqui embaixo. Vamos ao outro olho. Vamos fazer a mesma coisa. Pego a sombra, tiro o excesso dando batidinhas. E aí eu venho colando, depositando essa sombra na minha pálpebra. Aos poucos, com calma. Olha que linda essa sombra. Olha essas partículas de brilho. Vou finalizar essa maquiagem e já volto. Migues, espero que vocês tenham gostado dessa maquiagem. Espero que vocês pratiquem na casa de vocês a aplicação da sombra pigmento. Deixa aqui embaixo nos comentários qual foi ou qual é a sua maior dificuldade na aplicação de sombra pigmento ou na aplicação de sombra, que a gente te ajuda, amiga, a ter a melhor experiência, a melhor jornada de autoestima e autocuidado para ter um momento ainda mais uau. Deixa o seu joinha. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber as notificações e ficar sempre ligadinho aqui com a gente, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.